parte das crises que nós vivemos, isso é muito forte, tem a ver com o medo que nós cultivamos. O medo pode ser cultivado. A palavra cultura vem de cultivo. Se você tem uma cultura de milho, por exemplo, você cultiva milho. Ele não brotou do dia para a noite. Você precisou arar a terra, preparou, escolheu sementes, colocou no tempo certo, na estação certa. Você regou, você se preocupou com a hidratação daquele solo. E aí ele cresceu, você se preocupou com pragas, você botou pesticida. Momento aqui, Globo Rural. E aí quando estava pronto para colher, você colheu. Então houve um cultivo. A palavra cultura vem de cultivo. Você cultivou algo, você nutriu algo. Alguém já pegou essa chave? Diga amém. Então, pastor, como que medos podem ser cultivados? Quando eu crio uma cultura de sempre esperar o pior. Irmão, guarda isso. Você deve esperar o melhor e você pode se preparar para o pior. Então eu me preparo para o pior, mas eu sempre espero o melhor. O problema é que tem gente que se prepara para o pior e sempre espera o pior. E aí quer chamar isso de lei de Murphy. Isso não é lei de Murphy. A lei de Murphy é uma teoria que diz que tudo que pode dar errado vai dar errado. Não é lei de Murphy. Você espera que dê errado, se prepara para dar errado, confessa que vai dar errado. Ó, deu errado. É o poder criativo da tua fé. Cada um tem um tipo de fé, irmão. A fé que a palavra fala é a fé do tipo de Deus. A terra era sem fome e vazia, ou seja, não existia propósito, design, não existia luz. Mas o poder criativo de Deus não parou naquilo que viu, declarou o que iria ver. Então ele disse, haja e houve, e ele viu que era bom. A Bíblia não diz que ele olhou para aquelas circunstâncias e viu que era mal, mas a Bíblia diz que a partir do momento que ele criou o que ele queria, ele viu que era bom o que ele criou. Guarda isso, irmão. Poder ver que algumas coisas não estão bem, qualquer homem natural consegue. A dinâmica do homem espiritual não é ver o que todo mundo está vendo, é ver o que ninguém consegue ainda ver, é enxergar o invisível, é crer no inacreditável. Você está comigo ainda? Diga amém. Então olha que loucura, irmão, guarda isso. Isso pode mudar a tua história. Isso pode mudar a história do teu negócio, do teu business, da tua família, do teu processo migratório, do teu ministério, da tua jornada, do teu casamento. Você pode aplicar essas chaves em qualquer área, porque o poder criativo não é limitado. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Então às vezes a gente está, irmão, vivendo algumas crises e não sabe por quê. Grande parte das crises que a gente vive tem a ver com medos que a gente cultiva. E eu vou te dar alguns exemplos práticos. Você está comigo? Tem pessoas que estão com crise no casamento, e eu te garanto, se você está com crise no casamento, você já se imaginou divorciado. Certeza absoluta. Se você está com crise no teu negócio, você já se imaginou falido. Como vai ser? Eu vou vender qual carro? Como é que eu vou me manter? Eu volto para o Brasil, eu fecho esse negócio, eu demito quem? Alguém que está com pensamentos de morte já se imaginou colocando um fim na sua história. Guarda isso, irmão. Se a gente exerce a imaginação para aquilo que não quer viver, por que não utilizar a imaginação e a fé para aquilo que a gente vai viver? Você sabia que nós somos a única espécie em toda a criação que recebeu de Deus a capacidade imaginativa? Você sabia disso? Olha um golfinho. Os golfinhos são incríveis, né? Quem passou quarentena no México, então pode dizer, né? Nadou com golfinho, tomou café com golfinho, meus pais passearam com golfinho. Você já viu aquelas fotos da galera lá? É incrível, né? Eu não tive essa oportunidade, não sei se um golfinho me aguenta também, mas enfim, talvez um dia eu vá lá. Os golfinhos são incríveis, a inteligência deles, a perspicácia, a forma como eles têm um senso de orientação, mas não são criativos. Deus não deu para eles a capacidade de imaginar. O golfinho não imagina algo, ele só reage, é instintivo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Guarda isso. Você pega um cachorro, o melhor amigo do homem, ok. O cachorro, ele reage, ele vê você, ele celebra, ele vê alguém te atacando e ele ataca. Ele vê ele conhece o som do carro, do freio do carro, ele já sabe que é você chegando, ele já vai para a porta. Ele é reativo e ele é instintivo, mas ele não é criativo nem imaginativo. Você não vai chegar um dia em casa e o cachorro falar, e aí, como é que foi o trabalho? Cara, preparei um negócio aqui que eu acho que você vai gostar. Botei na tua série preferida, eu tive uma ideia assim, você nunca vai ver isso. Por quê?
Porque Deus não concedeu a ninguém, nenhuma criação, a capacidade de imaginar. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, se Deus deixou essa capacidade unicamente para o homem, é porque existe um propósito de Deus para isso. Por que Deus te deu a capacidade de imaginar? Porque tudo que você crê um dia já foi um pensamento. Então eu um dia criei que Deus faria essa igreja se tornar real, mas antes de crer, um pensamento invadiu a minha mente e eu criei que aquilo se tornaria uma realidade. Guarda isso, irmão. A imaginação é tão importante quanto a fé em vários momentos da tua história. Anota isso se você quiser meditar. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. Tudo que é surreal, fora da caixa, foi imaginado por alguém um dia, e ele teve uma firme convicção, e por isso ele conseguiu tirar do papel. Pastor, mas explica Elon Musk. Sei lá, ele não acredita em Deus, mas ele tem uma fé. No carisma você vai aprender sobre isso, a fé natural e a fé do tipo de Deus. Walt Disney, eu não sei nem se ele era cristão ou não, mas ele teve fé. Ele enxergou o que ninguém enxergava, ele viu o que ninguém via, ele viveu o que ninguém vivia. E até hoje a gente usufrui daquilo que um dia era só um pensamento na imaginação dele. Então guarda isso, irmão. Muitas vezes cultivamos os nossos medos, mas nem sempre cultivamos a nossa fé. Muitas vezes cultivamos os nossos medos, mas não cultivamos a nossa fé. E eu quero compartilhar com você. Eu tenho mais 1 minuto e 20 para pregar. Guarda isso, irmão. A fé misturada com a palavra pode criar qualquer coisa. Você pode levantar suas mãos? Levante suas mãos em nome de Jesus. Confessa isso com autoridade. Diga: eu creio que o poder criativo que gerou tudo que existe, quando nada existia, pode gerar novas realidades na minha história, na minha casa, nos meus negócios, no meu ministério, no meu chamado. Diga: Deus não precisa de nada para fazer. Diga: eu creio que o melhor ano da minha vida, pela fé, está sendo gerado diante dos meus olhos. Diga: eu creio, o sobrenatural vai se tornar o meu novo natural. Diga com autoridade: eu creio que o impossível, pela fé, se torna inevitável. Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus no seu lugar? André, é impossível, pela fé, inevitável. Não pode acontecer, pela fé, já aconteceu. Então, um conselho, irmão, um conselho prático: decida o que falar. Eu estou finalizando aqui. O music pode subir todo. Guarda isso, decida o que falar. O mundo ao seu redor toma forma a partir do mundo que existe dentro de você. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!